Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Na última aula, nós vimos, então, as células diploides e células haploides, tá? Onde as células diploides, elas vão possuir o número total de cromossomos e nas células haploides, elas vão apresentar metade do número de cromossomos. Então, por que nós estudamos, né, células haploides e diploides? Nosso conteúdo a partir de hoje será sobre reprodução. E nós vamos iniciar entendendo e compreendendo um pouquinho sobre a reprodução das plantas, tá? E nas plantas nós teremos alternância de geração. Então, em uma geração ela vai ser haploide, na outra geração ela pode ser diploide, ok? Então, vamos lá? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Porque esse conteúdo é bem chatinho, tá? Então, vamos lá. Olha só, deixa eu colocar aqui na apresentação. Inicialmente, nós vamos classificar as plantas, tá? Nós vamos entender os grupos de plantas existentes e depois nós vamos estudando um pouquinho da reprodução de cada grupo, ok? Então, as plantas, elas são divididas em dois grupos, as plantas avasculares e as plantas vasculares. O que vai diferenciar um do outro? A presença ou ausência de vasos condutores de seiva. Então, as plantas avasculares, A em ciência significa negação. Então, as plantas avasculares terão ausência de vasos condutores de seiva. Já as plantas vasculares terão a presença desse vaso condutor de seiva. Então, esse vaso ele é importante para a distribuição de nutrientes e água das plantas. Então, se eu tenho a presença desse vaso, se eu tenho plantas vasculares, essas plantas serão maiores, tá? Porque o transporte vai ser mais eficiente. Se eu tenho um grupo de plantas avasculares, essas plantas elas têm que ser menores, porque o processo de transporte de nutriente vai ocorrer célula por célula. Então, como é um processo muito demorado, se a planta for muito grande, tá? Pode ter, então, a falta desses nutrientes, beleza? Sendo que esses vasos, eles são chamados de floema ou xilema, ok? Vamos lá? Então, quais são os grupos de planta? Nós temos as briófitas, pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, nós vamos ver as características de cada grupo, ok? Só que, inicialmente, a gente vai ver a característica geral das plantas. Quais são as características que todas as plantas apresentam? Todas elas são eucariontes, ou seja, elas são formadas por uma célula e essa célula vai possuir um núcleo que vai guardar e armazenar o DNA, ok? A maioria das células são pluricelulares, ou seja, todas elas vão apresentar várias células. E as células são revestidas por uma parede celular. Essa parede celular vai dar uma resistência maior à célula vegetal do que à célula animal, ok? E ela é formada por celulose. E elas vão apresentar uma organela, uma estrutura responsável pela fotossíntese, que é a forma que a planta ela vai obter os seus nutrientes. Então, ela também pode ser classificada como autotrófica, aquela que produz o próprio alimento, ok? Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho as classificações. Nós temos as briófitas, que são formadas por espécies vegetais muito rudimentares, que são os músculos, tá? E elas são bem pequenas, tá? Então, elas vão apresentar pouca altura. As pteridófitas são compostas por espécies vegetais muito variadas, que são as samambaias, ok? As briófitas, vamos falar um pouquinho sobre elas então. As briófitas, elas representam as plantas de pequeno porte, tá? São plantas pequenas. Então, se elas são plantas pequenas, elas vão ser classificadas como plantas avasculares, ok? Habitam lugares úmidos, então ela vai habitar esses lugares porque ela precisa da água na reprodução, tá? A água vai ser o fator importante, tá, de destaque da reprodução das briófitas. E, como eu já disse, são avasculares. Então, o transporte de nutrientes e de água vai ocorrer célula por célula, ok? As pteridófitas formam um grupo de vegetais que evoluíram a partir das briófitas. São classificadas como criptógamas porque elas possuem sementes, tá?
São vasculares, então a partir das pteridófitas, todas elas são vasculares, então elas vão apresentar, né, esse vaso condutor de seiva. E ela também vai habitar locais com grande umidade. Por quê? Porque essas plantas, elas também dependem da água para ocorrer a reprodução. E o exemplo delas são as samambaias e as avencas, que a mãe de vocês, a avó, a tia adora, tá? Então, toda vez que você olhar para uma samambaia, você lembra que ela é uma pteridófita, ok? E aí nós temos as gimnospermas, que vão apresentar um porte bem maior, tá? Como os pinheiros, e as angiospermas, que vão apresentar tamanhos variados, e também algumas características que são exclusivas desse grupo, como as flores e os frutos, ok? Então, como ocorre a reprodução das plantas? Então, nas plantas, nós teremos dois tipos de reprodução. Reprodução sexuada e reprodução assexuada. Qual que é a diferença entre as duas? Na reprodução sexuada, a gente vai ter, então, a troca de gametas, tá? Então, as plantas também vão ter essa troca de gameta, de espermatozoide e óvulo. Então, essas plantas filhas serão diferentes das plantas mães, ok? Já na reprodução assexuada, a gente não vai ter essa troca de gameta. Então, a gente vai falar que as plantas filhas serão clones das plantas mães, ok? Vamos lá. Então, a reprodução sexuada abrange a meiose e a fecundação. Então, a meiose vai ocorrer para a produção dos espermatozoides e dos óvulos, e vai ocorrer a fecundação, que é a união desses dois. A meiose é um tipo de divisão celular que ocorre na formação dos gametas. E a fecundação vai ser a união do espermatozoide com o óvulo, tá? Que vai ser uma fase diploide. Então, nós teremos uma fase haploide e uma fase diploide, ok? Então, nas plantas, esse tipo de reprodução está relacionado com um fenômeno que a gente chama de alternância de geração. Ou seja, ao longo do seu ciclo de vida, a planta passa por uma fase haploide. Então, essa fase haploide vai ser chamada de gametófito, e uma alternância de geração com uma fase diploide, conhecida como esporófito, tá? Então, aqui nós temos o desenho. Gametófito, fase haploide. Nós vimos que a haploide é representada por heme. Então, nós temos os gametas, que são haploides. Quando junta o gameta masculino com o gameta feminino, nós temos uma fase diploide, que é a formação do zigoto, tá? Esse zigoto vai dar origem ao organismo diploide, que vai ser chamado de esporófito. Esse esporófito vai liberar os esporos, que vão formar os gametófitos, tá? Então, a gente vai ter essa alternância, uma fase diploide e uma fase haploide, ok? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Então, vamos falar um pouquinho das briófitas. Hoje a gente vai estudar a reprodução das briófitas. Então, as briófitas, elas são plantas pequenas e sem sementes, que normalmente se desenvolvem em locais úmidos e sombreados. Então, ela sempre vai precisar da água, por isso que ela vai morar no lugar úmido da reprodução. E ela precisa de lugar sombreado, porque ela precisa de luz para realizar a fotossíntese e então obter alimento, ok? Foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre, tá? Por isso que elas são bem úmidas. São minúsculas e vivem em ambientes úmidos. Não produzem flor, semente e sem fruto. Apresentam rizóides, cauloides e filóides. O que é isso? São estruturas semelhantes às folhas, caules e raiz. Só que não é folha, caule e raiz. Como elas são muito primitivas, elas não possuem essa estrutura. Ela possui tecido que é semelhante a essa função que a gente vai ver no desenho daqui a pouco, tá? A epiderme, que é a pele das plantas, apresenta uma fina cera impermeabilizante de estômagos. Por que ela tem que ser impermeável? Para não ter a entrada de muita água. Porque se entrar muita água, essa planta pode apodrecer. Bom, aí ela vai morrer.
São avasculares, ou seja, elas não apresentam os vasos condutores de seiva, e isso diminui o porte das plantas, por isso que elas são pequenas, porque o transporte de nutrientes vai ser feito célula por célula. Bom, a água é absorvida pelo rizoide, que é como se fosse a raiz, e é transportada lentamente célula a célula. Não apresentam tecido de sustentação, então não vai ter o caule. Depende da água do meio ambiente para fecundação. Por quê? Porque ela possui gametas flagelados. Então, vai ser a água que vai ajudar esse gameta a nadar e chegar até o gameta feminino, ok? E o gametófito é dioide. O que é gametófito? A fase diploide, ok? Então, olha só, essa aqui é a estrutura das briófitas. As briófitas, elas vão apresentar, então, os filóides, que serão semelhantes às folhas, os cauloides, que são semelhantes aos caules, e os rizoides, que são semelhantes à raiz, ok? Então, ela vai ter a cápsula, e dentro dessa cápsula, ela vai liberar, então, os esporos, ok? Que nós temos um gametófito. O que é um gametófito? É a fase diploide. Então, vai ser aquela fase que a gente vai ter o número total de cromossomos. Que é essa parte até aqui, ó, até o P, tá? Então, é essa fase que vai produzir, então, os gametas. Já o esporófito, que é da seta para cima, é a parte haploide. É essa região que vai produzir, então, os esporos, ok? Então, as plantas, elas apresentam, assim como nós, gametas, que são aquelas células reprodutivas, tá? Então, vamos pensar. Em nós humanos, por exemplo, nas mulheres, nós temos os ovários que vão produzir os óvulos. Então, o ovário é o órgão reprodutor e o óvulo vai ser a célula reprodutiva, ok? Nos homens, nós temos o sistema reprodutor masculino, que vai ser formado pelo testículo, e dentro do testículo a gente vai ter a formação dos espermatozoides, que são os gametas masculinos. Nas plantas, nós também temos, só que os nomes serão diferentes. Então, aquele sistema que vai produzir, então, os gametas no macho, né? No caso da planta macho, vai ser o anterídeo, tá? Como se fossem os testículos. E o gameta produzido é chamado de anterozoide. Lembra espermatozoide. Então, quando você vê anterozoide, você vai lembrar que é o gameta masculino, ok? O arquegônio, que é o gametófito feminino, a gente vai lembrar como se fosse o óvulo da mulher, que vai produzir o gameta, que é chamado de osfera. Lembra, óvulo, osfera. Bom, então quando você vê anterozoide, você vai lembrar que é como se fosse o espermatozoide do homem, só que é o espermatozoide da planta. Osfera, você vai lembrar como se fosse o óvulo da mulher, só que é o óvulo da planta, tá? Então, anterozoide, gameta masculino, osfera, gameta feminino, ok? Então, aqui a gente tem o gametófito, que é a região final da planta. Aqui nós temos o anterídeo, tá? Que é onde nós teremos a formação do anterozoide. Tá vendo que ele é até flagelado? Bem semelhante ao gameta masculino. E aqui nós temos o arquegônio, tá? Que é onde nós teremos a osfera, que é o gameta feminino, ok? Então, vamos lá. Preciso do máximo de atenção de vocês e qualquer dúvida, me procura, bom? E nós temos um ciclo de reprodução. Meu Deus, que tanta coisa. É fácil de entender, tá? Acompanha comigo. Aqui nós temos, então, um gametófito feminino e um gametófito masculino. Aqui no gametófito, nós temos o anterídeo, tá? Como se fosse o testículo da planta masculina, que vai produzir, então, o anterozoide, que é o espermatozoide da planta, tá? Então, tá aqui o anterozoide. O anterozoide, ele vai precisar da água, tá? Água, para conseguir chegar dentro do arquegônio, que é o órgão reprodutor feminino, aonde encontra a osfera,
que é como se fosse o nosso óvulo, tá? Então, o anterozoide vai vir nadando, 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 entra dentro do arquegônio e acha quem? A osfera. Quando ele acha a osfera, ele vai fecundar essa osfera, ok? Então, vai ocorrer a fecundação e a divisão mitótica, ou seja, essa célula ela vai se dividir e vai formar um organismo diploide, ok? Esse organismo vai crescer, vai desenvolver e vai formar um gametófito, ok? Esse gametófito ele vai ser haploide, ok? Vai ter a metade do número de cromossomos. Em cima desse gametófito, a gente vai ter o crescimento do esporófito. Esse esporófito vai ser diploide. Então, aqui na região de baixo, ele é haploide. Região de cima, ele é diploide, ok? Esse esporófito vai formar os esporos. Esses esporos, eles vão achar um lugar propício, vão se reproduzir, vão crescer como se fosse semente, tá? Esporo é bem semelhante à semente. Então, ele vai liberar esses esporos, que vai cair na terra, e se ele tiver um lugar propício, ou seja, se ele tiver um lugar com muita água e sombreado, ele vai germinar e vai formar, então, os gametófitos, ok? Vamos de novo, tá? Presta atenção. Eu tenho o anterídeo, tá? Eu tenho a planta masculina e feminina, ok? A masculina, que tem o anterídeo, vai formar os anterozoides. O anterozoide, através da água, vai nadar, 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 achar o arquegônio, que é o órgão reprodutor feminino. Dentro desse órgão reprodutor, nós temos o gameta, que é a osfera. Então, o anterozoide vai descer, vai fecundar essa osfera. Essa osfera, ela vai formar como se fosse um embrião e vai começar a se dividir, e vai formar um gametófito, ok? Esse gametófito vai ter uma região de esporófito, que é onde vai formar os esporos. Esses esporos, eles serão liberados e, quando ele chega em algum lugar propício, ele vai ter a germinação, ok? É semelhante ao nosso, a nossa reprodução, só que a gente não tem esporo, tá? É como se a gente, o espermatozoide encontra o óvulo, fecundou, forma o zigoto, tá? Você vai dividir essas células e vai formar um novo organismo. Só que esse organismo, ele vai ter uma região que vai liberar esporos. Liberou esporos, esses esporos é semelhante a uma semente, que quando ele chega em algum lugar propício, ele vai conseguir germinar, beleza? Esse conteúdo é meio chatinho. Qualquer coisa, vocês me procuram lá no privado que eu ajudo vocês, tá bom? E aqui nós temos, então, uma briófita, que aqui dá para ver direitinho, ó. O esporófito, onde a gente vai ter a liberação dos esporos. Embaixo, tá vendo que tem tipo uma folhinha aqui, ó? Essa aqui é a região dos gametófitos. É onde a gente vai ter os anterídeos e os arquegônios, que a gente vai ter a produção dos espermatozoides e dos óvulos, tá? No caso, é a osfera e os anterozoides, beleza? Então, é essa região que a gente vai ter a produção dos gametas, e essa região de cima, que tem como se fosse uma haste, a gente vai ter a produção de esporos. Bom, então é isso, tá? Qualquer coisa, gente, qualquer dúvida, me procura, tá? Me pergunta, professora, eu não entendi isso. Pode me perguntar tanto lá no grupo, que a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém, ou me procura no privado. Bom? Beijo. Vamos às atividades. Deixa eu explicar as atividades. Vamos lá? Boa ideia. Aqui, ó. Nós temos um texto, tá? Onde eu vou estar explicando a classificação das plantas, reprodução, tem aquele desenho, tá? E aqui nós temos as questões. Vocês vão copiar essas questões no caderno, vai responder e vão me enviar, bom? Qualquer dúvida pode me procurar, bom? E procura mesmo, pode perguntar, bom? Beijo e até a próxima aula.